Olá a todos, tudo bom? Meu nome é Andrine, eu estou aprendendo sérvio e resolvi me juntar a esses vários youtubers que tem aqui e estão ensinando sérvio, certo? E vim agregar também aqui, passando para vocês tudo que eu tenho aprendido nesse meu tempo de estudo, que nem é muito, tá? Mas assim que eu for aprendendo, eu vou passando. Então, vem comigo aprender a finalmente falar sérvio de uma maneira didática e como eu gostaria de ter aprendido, pelo menos aqui no YouTube. Sei que tem muitas aulas em inglês também, então já fica a dica, procura aí em Learn Serbian, que você também vai ter muitas aulas em inglês, bem interessantes. Em português tem algumas, não muitas, e agora comigo aqui tem mais uma para somar e agregar nos seus conhecimentos da língua sérvia, que é super interessante. Bom, então já para ir começando, bem no iníciozão mesmo, a gente precisa aprender as saudações básicas do dia a dia. Então, já vou começando dizendo para vocês que saudações significa pozdrav. Então, muito provavelmente você vai escutar bastante ou em diálogos com outros sérvios ou em filmes, rádios, muito essa palavra pozdrav, que é muito comum. A gente aqui no Brasil não tem tanto hábito de desejar assim saudações, mas em sérvio é muito comum a gente escutar pozdrav, velik pozdrav, e mais pra frente a gente vai agregar muito o nosso vocabulário e vai aprender muitas palavras interessantes. Então eu já começo falando para vocês que bom dia em sérvio significa dobro jutro. Aí você me pergunta, mas Andrine, onde é que tem dobro jutro aí? Eu não tô vendo. Essa primeira frase curta aí que tá escrito dobro jutro, na verdade significa jutro. Porque o J em sérvio, no alfabeto sérvio, ele tem som de IU, IU. Então, a gente tinha um hábito de falar antigamente, toda vez que você vê o J, na verdade, você lembra daquele país que se desfez recentemente que eu digo há mais de 10 anos, que foi a Iugoslávia, que aqui no Brasil a gente escrevia Iugoslávia, mas que na verdade o nome do país era Iugoslávia com J. Então, eu acredito que os letristas, enfim, as pessoas responsáveis por passar os nomes dos países para a gente aqui do Brasil resolveram botar o IU, porque senão todo mundo aqui iria ler a palavra Jugoslávia. E seria o nome errado, porque o certo é falar Iugoslávia, ok? Então toda vez que você vê o J aí e for uma palavra sérvia que você estiver lendo, já fica na sua cabeça que o nome é Iu, certo? Aí a gente vai passar para a próxima frase, que é Dobardan. Esse Dobardan aí também serve para dizer bom dia e também serve para dizer boa tarde. Não é aquele bom dia assim de quando você acaba de acordar ou aquele bom dia da manhã cedinho assim, é o bom dia do dia inteiro, ao longo do dia, como você deseja assim, bom dia para você, que você tenha um bom dia de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Ou boa tarde. Logo em seguida, vem a palavra Dobroveite. E aí a gente já encontra um C diferente. Esse C diferente com o acento circunflexo virado ao contrário para cima, ele significa a letra Tchê, certo? E a gente vai aprender quando a gente começar os trabalhos com o alfabeto sérvio aqui no nosso canal. E Dobroveite significa boa noite. E como aqui no Brasil, boa noite é boa noite a noite inteira, a gente vai associar esse Dobrovete com o Good Evening dos Estados Unidos, porque esse Dobrovete ele funciona muito parecido com o Good Evening, que é aquele boa noite que você fala antes de se despedir e tipo das 6 horas da manhã até as 10 por aí. Porque depois disso você já fala quando você vai se despedir ou quando você vai dormir, assim, alguma coisa nesse sentido, você já fala lá com noite, que é essa próxima frase aqui, que também tem uma letra bastante diferente da do nosso alfabeto, que é um C com acento agudo. Esse C também tem um som bastante parecido com o C com acento circunflexo ao lado, que é o Tchê, só que ele é um pouquinho mais fechadinho ou mais abertinho.
Mas não se preocupa que mais pra frente a gente vai fazer uma aula aqui de diferença desses sons e aí a gente vai aprender a falar correto, ou pelo menos tentar aprender. Então, lacunote é esse tchau de despedida. Bom, continuando aqui com as pós-graves, agora eu separei aqui algumas palavras muito importantes para que a gente tenha nesse primeiro vocabulário que a gente está criando aqui na nossa mente. Então, não esquece aí de separar um caderno onde você possa anotar as palavras que eu vou passar agora e também anotar o som que essas palavras produzem, porque caso você não se lembre depois como ler, é só você ler o som que ela faz e aí você vai entender e depois você nem vai lembrar mais dessa palavra que você associou. Vamos começar então pela palavra esdravo, esdravo, que significa oi. Então, e aí, depende da forma como você se comunica com a outra pessoa. Mas basicamente, esdravo significa oi. Molin vas significa por favor. Izvini significa desculpa. Existem outras variações também da palavra izvini que a gente vai aprender em uma outra oportunidade, mas basicamente izvini significa desculpa. Havala significa obrigado ou obrigada. Obrigado em português é quando homens é utilizado quando homens falam e obrigada é utilizado quando mulheres estão agradecendo alguém. No sérvio, a palavra ravala ela não precisa variar o o ou o a. Ela é ravala independente do sexo. Nesse caso dessa palavra aí, tá? E é estranho porque tem a junção do H e do V, então a gente não sabe bem como falar. Mas você pode associar aí a cavala, só que botar um ra na frente, então fica ravala. A próxima palavra é tchau, que não é uma palavra estranha pra gente. Tchau pode significar tanto oi quanto tchau, o famoso tchau que a gente já conhece bem. Lembrando também que tchau significa oi em italiano, então não é qualquer coincidência aí, ela já é uma palavra bem comum no nosso linguajar. Vidimos os coro. Vidimos seus coros significa até breve, ou breve a gente se vê. E é bastante diferente do que a gente está acostumado, mas depois de um tempo eu lhe garanto que vai ficar super natural para vocês. Outra palavra aqui também utilizada é o doviđenja, que significa tchau ou adeus, e é muito utilizado pelos sérvios na hora de dar tchau. Então é muito comum ou os sérvios falarem tchau, de uma forma mais rápida, mais informal, ou doviđenja, que pode ser considerada uma forma mais formal, mas é uma das mais usadas para tchau. Bom, primeiramente eu preciso falar para vocês que quando vocês forem assistir, sei lá, um filme, serve, uma série, um programa de televisão, ou até quando vocês forem ouvir rádio, serve mesmo, ou um outro serve conversando com você ou com outro serve, você vai escutar muito a palavra caco. Caco isso, caco aquilo outro, caco blá blá blá. Então, o que significa esse diacho desse caco? Caco significa basicamente como, qual ou quanto. Pode significar qualquer uma dessas. Vai depender do contexto da palavra que a gente vai traduzir, tá? Mas pode associar uma dessas três palavras aí, ou até mais outras que eu possa ter esquecido de colocar aqui para vocês. Então vamos começar a aprender a identificar esse caco aí. Olha essa frase aqui. Kako si zoveš. Kako si zoveš nada mais nada menos é do que qual é o seu nome. Essa aqui é uma forma informal de perguntar qual é o seu nome e bem rápida também. Tem outras formas, a gente vai aprender em outra oportunidade, mas é só para identificar aqui o kako mesmo, que é qual o seu nome ou como você se chama. Aqui a gente tem a palavra colico, que não é caco, mas que é uma variação do caco, e que a gente vai ouvir também muito. Colico isso, colico aquilo, colico não sei o que lá. E colico pode significar quanto ou qual também. Eu ainda não encontrei a palavra colico associado com como. Então, se eu encontrar mais à frente, a gente vai conversar sobre isso. Mas colico e mascodina significa qual é a sua idade. Outra palavra aqui onde a gente também consegue identificar o caco é na frase kako se kaže, espaço u srpskom, que significa como se diz. Esse espaço aí é para determinar uma coisa que você queira descobrir como é que se diz em sérvio.
certo? Então aí a gente também consegue ver o caco, cicage, porque o Z com um acento circunflexo voltado para cima tem um som de J. Louco, né? Mas a gente vai aprender isso quando a gente for falar de alfabeto, tá? Não se desespera e aí você vai conseguir ler as palavras de uma forma bem melhor. Então, aí a gente tem a palavra cacocicage, espaço, ultrapscom. E aí eu falo com você, eu chamo a atenção de vocês para observar que aqui na palavra zovas e na palavra imas, a gente tem, elas são terminadas em S com acento circunflexo voltado para cima. Isso não é coincidência. Essas palavras aí, elas são verbos, tá? E toda vez que você vê palavras terminadas com S, o acento circunflexo para cima, provavelmente elas podem ser verbos. Claro que isso não é regra, mas provavelmente será um verbo, tá? E esse verbo aí, com esse S, ele está se referindo à segunda pessoa do singular, ou seja, a tu. A gente tem o costume de associar a segunda pessoa do singular a você, mas na verdade a segunda pessoa do singular é tu, tá? Então eu, tu, ele, aquele negócio lá do português. Então toda vez que você vê numa frase, como por exemplo aqui, Cacosisovas, que está perguntando qual é o seu nome, os ovas, ele termina com esse S, com acento circunflexo para cima, porque ele está se referindo a você, a segunda pessoa do singular. Tá? A gente entra um pouquinho numa parte mais complexa, mas já para vocês entenderem, terem esse feeling de essa percepção em algumas palavras que vocês já forem observando, tá ok? Mais para frente a gente vai aprender muito mais, eu garanto para vocês. E agora aqui eu venho com dicas para vocês de como melhorar o seu vocabulário em sérvio com sites na internet. Se você está estudando sozinho, se você está autodidata aí, esforçado e vai estudar sozinho em casa e vai economizar inclusive essa grana. Eu tenho dois sites que eu gosto muito. O primeiro é o Menrise, que ele tem vários cursos de várias línguas e vamos acompanhar o tutorialzinho que eu fiz aqui dentro. Mostrando para vocês, o primeiro site aqui é o Menrise, ou Menrise. Eu não sei bem como é de falar, mas é um dos dois, com certeza. E aí a gente vai aqui nesse assistir, que é o faro, colocar o inglês para os amigos. Porque quando a gente coloca em português, não tem cursos diferentes para português. Então a gente vai colocar as histórias, colocar cursos sérios, voltados para o inglês. Eu não sei se você lembra o local, mas enfim, o que falar no vídeo de aprender. E acredito que será que a gente vai poder melhorar a nossa rede global. E como eu disse, tem aqui. Outro site que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, que é uma ótima forma de aprender um pouco mais sobre a língua, é o Lossen. Aqui você consegue aprender uma infinidade de línguas também. E é ótimo para quem vai fazer viagens curtas ou quem quer aprender coisas curtas e ter uma primeira noção, principalmente do som e algumas palavras. Então aqui você combina a sua língua base, desse lado aqui onde eu estou com o mouse. No caso eu botei o inglês, mas você pode ter a opção de adicionar português também. Mas o português é de Portugal, tá? E aqui a língua que você quer aprender. No caso aqui está o sérvio.
E aí você tem aqui vários grupos que você pode testar, né? E aqui Essentials, e aí tem vários grupos. Aqui é o Essentials, são palavras essenciais, e tem outros grupos também. Então aqui é muito bom para você aprender a ouvir e ter uma noção do que eles estão falando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, como você pode ver, a gente consegue ter uma noção de algumas palavras básicas para começar. Fica a dica desse site aqui também. E no hall dos apps para celular, eu separei alguns apps que eu encontrei que são muito bons. O primeiro é esse aí, o L-Lingo Aprenda Sérvio, e ele tem tanto na plataforma iOS quanto no Android. Eu não sei no Windows Phone, tá? Se alguém souber, deixa aqui nos comentários. E também separei o meu preferido, que é esse aqui, o Learn Serbia 50 Languages. Esse aplicativo ele é excelente porque ele é grátis e ele funciona offline. Então você não precisa de dados da sua internet, você não precisa de Wi-Fi para poder estudar. Com ele você aprende várias palavras novas, você melhora o seu vocabulário e também você consegue fazer exercícios, praticar com o cirílico, com o alfabeto cirílico, e escutar sons das palavras, que é muito bom, além de ter joguinhos bastante divertidos. Então eu recomendo muito esse aplicativo para quem quer estudar sérvio em casa sozinho. Outra dica que eu queria compartilhar aqui com vocês, que eu acho muito importante, uma forma de não só conhecer músicas novas, como descobrir uma cultura totalmente diferente, são as rádios sérvias. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês como é que funcionam as rádios, saca só. E a minha primeira dica de música, de como aprender música sérvia e como se inserir nesse novo mundo super diferente do nosso brasileiro, são as rádios. E a gente consegue, mesmo aqui no Brasil, se você está na Sérvia, você não vai ter problema nenhum, só vai conseguir entender um pouco melhor. Mas uma das rádios que eu gosto bastante de ouvir é a OK Radio, e é possível nela você escutar a programação em tempo. E uma coisa bem legal também é que você consegue saber o nome da música nessa parte aqui e saber o cantor da música. Então é bem interessante. Você consegue se inserir no meio, ficar por dentro das músicas. E se você gostou da música, você consegue saber que música depois. Saca só. Outra rádio bastante interessante é a Nax. Eu não sei bem como é que se fala essa rádio em sérvio, porque se eu não me engano, o X não tem no alfabeto sérvio. Na verdade tem o X, mas o X tem um som de H, ou o X é o H, e o H ele tem um som quase que de C também. A gente vai entender mais pra frente quando a gente for falar de alfabeto. Mas é uma rádio também bastante interessante, que você também consegue escutar online, melhor ainda, super diferente. Eu acho que fica até a ideia aqui para as rádios brasileiras, que eu ainda não vi. Consegue ouvir a música em tempo real e acompanhar a letra que está passando em tempo real. Então, maravilha, porque você já consegue ir lendo aqui também e entender, você já entende, e então pegar a letra mesmo, que é bastante interessante. E uma última dica aqui são as letras. Então, se você achou uma música interessante, você quiser acompanhar a letra, é uma ótima forma de você entender e aprender também a música. E tem uma outra dica que são karaokês. No karaokê é muito bom, você aprende não só a cantar, como aprende a letra da música. E é só então se interessar e buscar a tradução no Google Translate ou no seu dicionário, enfim, da forma como você quiser. E deixa eu mostrar para vocês esses
dois vídeos que eu separei aqui de como funciona um dos sites bem legais que eu encontrei aqui na série, dos sites da série. E outra forma também muito boa de você aprender, não só a melhorar o seu vocabulário, como aprender uma nova música também, é ler uma letra de músicas. Pode ser músicas que você tem ouvido na rádio, ou músicas que você tem tipo e outra forma de você aprender é o bom e velho karaokezão. Né? Só colocar o nome do seu artista em karaokê. Olha só. Baby Mother, Pritomi, Ale Decidi, Bilicone, ou Bodnia, Muscala.